Olá, amigo internauta. Nós estamos aqui diretamente do CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Corinthians para o clássico de domingo contra o Palmeiras. Daqui a pouco vai haver uma coletiva com o Tite e nós vamos acompanhar também. Boa noite. Boa noite, Tite. Queria saber se a diretoria do Corinthians está interferindo na escalação do seu time. Na verdade, na não escalação, especificamente de dois jogadores, o Emerson, que está de saída, e o Elias, que pode sair. Boa noite. Esmiuça mais o que é interferência de escalação. Só para me entender. Por favor, deles. Se houve algum pedido para deixá-los no banco em virtude da saída de um e da iminente saída de outro. Em relação ao Emerson e Elias. Do Elias, eu vou colocar... A semana passada eu conversei com vocês e coloquei pós-jogo de que tinha um cunho técnico e que tinha uma outra situação que depois, durante a semana, nós iríamos conversar. Ficou esclarecida. Era o Flamengo com seu interesse e que no sábado de manhã ele não participou do trabalho tático porque ele conversou com a direção a esse respeito. Então eu tinha colocado, essa é o primeiro esclarecimento. Então viram que aquilo que tinha alguma coisa a mais, teve. Nessa situação agora da sequência de não utilização dele foi porque eu coloquei Elias vai estar fora de 7, em torno de 7 jogos, acredito que de 7 jogos, e a opção ela é dar continuidade ao Bruno Henrique, porque ele vai participar, é o natural jogador da posição e vai dar sua continuidade. Então esse foi o motivo técnico. Amanhã a gente sai e no demais a não utilização inicial do Emerson foi já colocada para mim lá no início. Na medida que foi colocado a ele da sua não sequência, é incoerente por parte do técnico montar uma equipe, é um momento de montagem da equipe e utilizá-la desde o início. Essa situação ficou clara desde o início também. Emerson no banco. Amanhã sai a convocação. Tite, tudo bem? Só para esclarecer, não foi feito então nenhum pedido da diretoria para que você não leve o Emerson sequer uma decisão única e exclusivamente sua, apenas, né? Nós temos, o Emerson está integrado numa situação normal. Amanhã há uma definição a esse respeito. Até o momento, sexta-feira à noite. Que horas agora? 5 para 6 da tarde. 5 para 6? Uma coisa que eu não gosto de dizer, ele falou um negócio e não era aquilo que ele falou, até para a gente deixar marcado. Hoje nós tivemos o anúncio oficial do Flamengo sobre a chegada do Guerreiro. Então não é mais um jogador que pertence, pode colocar assim, nem ao Corinthians, mas você vai enfrentá-lo, provavelmente ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se você foi voto vencido ou o que você opinou quando você foi consultado, se é que isso aconteceu, sobre essa antecipação da saída dele, né, não até o contrato, até o dia 15 de julho. Você ainda poderia utilizá-lo. Você foi consultado e qual foi a sua opinião se isso aconteceu? Eu vou pedir um respeito muito grande em função de todos os acontecimentos e eu vou me manifestar uma vez a respeito do Guerreiro e da situação toda que se desencadeou. Eu acredito que o Guerreiro também gostaria de permanecer, eu acredito. Em relação ao presidente Roberto e a mobilização toda que nós tivemos, eu tenho por ele um apreço e um respeito pro pessoal, antes de profissional, muito grande. Ele ficou 3 anos e meio na primeira passagem aqui, e eu sei da sua conduta, eu sei, e as pessoas não sabem, que teve um momento, afora o momento do Andrés, extremamente difícil, teve um momento em que o Roberto, extremamente difícil no nosso trabalho, e eu sei qual é que é a conduta dele. O quanto de caráter, o quanto de palavra, o quanto de condição, o quanto do aspecto moral ele tem. E eu sei o quanto ele trabalhou para que o Guerreiro permanecesse. Eu tenho essa convicção. Não é opinião, é convicção.
Né? Dito tudo isso, acabam se acontecendo algumas coisas que elas fogem da alçada de técnico. E ainda mais um técnico que procura não se envolver em assuntos administrativos. É o meu perfil. Essa é a situação. E o desencadeamento delas, as situações todas, elas ficam a critério de vocês. O Tite, mais uma vez pelo trabalho que você fez em campo hoje, tudo leva a crer que o Romero será titular, será o atacante, o centroavante do Corinthians para o jogo de domingo. No começo da temporada, quando você não tinha o Paulo suspenso e o Love em uma fase de recondicionamento, o Danilo foi tratado como centroavante. Ele mesmo chegou a dizer que até gostaria de trabalhar essa possibilidade, porque é um desgaste menor para ele, do que jogar no meio. Correto. Você ainda enxerga o Danilo como uma possibilidade boa para jogar de centroavante, ou você vai querer agora trabalhar o Danilo no meio? Eu digo isso porque em jogos importantes que você não teve Paulo e Wagner, o Danilo foi titular. É esse o detalhe. Tu falaste assim, no início da temporada, momento, o técnico não premia quem é melhor ou quem é pior. Agora eu estou premiando o jogador que aguardou muito tempo para ter oportunidade. E vai lá e me faz um gol decisivo e faz 30 minutos que ajuda a mudar todo o cenário do jogo no jogo contra o Cruzeiro. Pô, cara, coerência e merece a sua continuidade. Foi isso que eu falei para ele. Então, ter essa oportunidade, porque o time está se construindo, está aberto o time do Corinthians hoje. Do meio para frente está aberto. Por quê? Porque ele passa para essa construção. Né? E essa é a busca de construí-lo. E a oportunidade do momento é do Romero. Isso não quer dizer que daqui a pouco possa ser utilizado o Danilo também. Só para antes de fazer a minha segunda pergunta, o Danilo para você ainda é uma possibilidade de 9? Pode ser sim. O Corinthians não nega, Tite, que tem uma crise financeira muito grande. Isso interfere na remontagem do elenco, dadas as peças que você já perdeu e pode vir a perder ainda até o meio do ano, até a abertura da janela. A última vez que você trabalhou aqui no Corinthians sem dinheiro foi lá em 2004. Qual é o desafio para você agora trabalhar com a dificuldade financeira na remontagem de elenco? Desafio, oportunidade, remontagem, estruturação, montagem, remontagem, montagem, está aberto. Aquilo que eu tenho dito, eu falei com os atletas. Do meio para frente está aberto. Como vai se ajeitar? Qual é o sistema? Qual a posição, função que cada um vai exercer? Desempenho dentro do campo vai dar. Senão a gente fica assim, ó, será? Não é. Entre o possível, o virtual que tu pensa e o real, é o dentro do campo que vai falar. Então agora a gente vai dar oportunidades para que como a equipe se montar, como é que ela se ajustar. É um de velocidade. O Romero falou para ele, tu vai para o jogo desse professor, tu quer que eu faça a função que o Guerreiro fazer? Eu digo, não, eu quero que Romero seja Romero. Eu não quero que Romero seja Guerreiro. Eu não quero pivô. Eu quero facão, eu quero velocidade contigo. Nós vamos nos adaptar à tua característica. Esse é o sentido maior. Não vou ferir características dos atletas. E oportunidades, foi ele que criou o gol, a movimentação que ele fez, gerou a ele essa oportunidade, desse momento. Tite, além dessa, aqui à sua esquerda, por favor, além dessa necessidade e desse ajuste de características, como você disse agora a respeito do Romero, gostaria de saber se você teve alguma conversa especial, porque o Romero até então era um jogador pouco utilizado no elenco, e agora, eu digo uma conversa até no sentido de ele não sentir essa pressão, que é substituir um camisa 9, que é substituir um ídolo recente do Corinthians nesse momento. Essa colocação, na quarta-feira ele já sabia que ia jogar. Na quarta-feira acabou o treinamento, ele foi fazer um trabalho específico mais, eu digo, não precisa fazer um trabalho específico mais, a dosagem de carga era importante para te recuperar. A gente te prepara para te não ser surpreendido. Eu sei que todo um atleta, ele prepara para o jogo, né? Ele tem essa preparação maior, emocional, focada. Eu já havia externado isso aí. E eu digo, não foi ele, é um técnico que está te dando. Tu conquistou esse espaço, tu conquistou essa oportunidade em função do teu trabalho, está no momento de confiança, muito bom, a gente sabe como é importante, vai jogar. Tite, tudo bem? Você já esteve lá do outro lado, né? Já teve a oportunidade de dirigir o Palmeiras em clássico contra o Corinthians e sabe como a pressão de lá é. É diferente a pressão do lado do Palmeiras? E pela situação que o Palmeiras vive, você aceita que o Corinthians é o favorito para o jogo de domingo? Porque se fala muito em crise no Corinthians, só que o Corinthians divide a liderança do campeonato, está nas primeiras posições, diferente do Palmeiras. O meu sorriso é o seguinte, porque quando eu chamei o Mendonça,
E uma das conversas, eu digo, tu não conhece ainda o Corinthians, digo, há tempos atrás. Aqui tudo é mais, tanto para cima quanto para baixo. É característica, é uma equipe que ela ferve, ela é emocional, ela é o calor, é assim. Tem outros que são mais, cada um com a sua característica. Digo. Então tem que ter muita paz, muita tranquilidade, muito foco naquilo que é o teu melhor. E agora, nesse momento, eu falei, calma, e procura focar no teu trabalho. Não deixa outra forma a não ser do teu melhor desempenho. Em relação a responsabilidades e pressões com clubes diferentes, não vejo. Não vejo diferença do Palmeiras para o Corinthians, para o Grêmio, para o Internacional, para o Atlético Mineiro. Os clubes que eu trabalhei, eu não vejo essa diferença, não. E essa semana, quando o Edu veio aqui comunicar que o Guerreiro não fazia mais parte do elenco do Corinthians, ele, nas entrelinhas, valorizou bastante o material humano que tem aqui. Você está preparado para ir com esse elenco, ou com o que restar do elenco, né, porque alguns jogadores ainda podem sair? Você está preparado para encarar esse desafio nessa temporada difícil? De novo, oportunidades. E de novo, nós todos atentos a poder trabalhar e dar a melhor condição a eles desse ajuste, dessa montagem de equipe, né? E atentos à oportunidade de cada um. Né? O ajuste da equipe e quem vai para o campo é o campo que vai falar, é o desempenho que vai falar. Aqui duas perguntas. A primeira é, o Wagner Love tem chance de ficar no banco por causa dessa saída do Guerreiro, se puder falar agora ou não, e se com essas perdas de acerto do Guerreiro e do Sheik, talvez possam sair os jogadores ainda do ano, o teu time ainda briga pelo título ou não, ou se não sair mais ninguém ainda briga, se sair mais gente fica complicada a situação? Vou começar por essa última pergunta. Ninguém aponta hoje o time do Campeonato Brasileiro. Duvido quem consiga bater. Esse está apresentando um grande futebol. Quem vai bater título e quem vai bater Libertadores é quem melhor se estruturar, montar, se ajustar, crescer dentro da competição. Para mim, está aberto. Em relação ao outro, eu peguei os outros itens. O Wagner Love. Chamei o Wagner Love, nós conversamos antes. Seria muito oportuno da minha parte. E seria irresponsável profissionalmente da minha parte. E eu ia botar o pepino na mão dele. Agora vai. Não faço isso. De Love, eu sei da necessidade que tem, mas sei o quanto é importante o teu trabalho. Sei o quanto tu está te dedicando, sei o quanto o Flávio está se dedicando no sentido da tua retomada de um padrão normal com os demais. Não vou prejudicar todo o teu desenvolvimento em função de uma situação tensa. Vou colocar, vamos criar outras possibilidades e não botar no teu mão, né? No teu mão um pepino que não é, em função do cara estar se dedicando tanto assim, pô, cara. O quanto é difícil, né? Não, cara, vai trabalhar para depois ter a sua melhor condição. O vencer tem um custo. O vencer tem um custo comigo. O custo da competência, da lealdade, de falar as coisas pela frente, de assumir as responsabilidades. Eu me eduquei assim. Tite, aqui, tudo bem? Eu queria te perguntar o seguinte, depois do anúncio da saída do Guerreiro, queria saber se você chegou a conversar com ele após a oficialização que ele não era mais jogador do Corinthians, e se você pudesse dar um recado para ele, desejar alguma sorte, o que você falaria para ele? Nós não conversamos, nós imaginávamos ele para o jogo. Nós todos, dentro da comissão, da direção, imaginávamos ele para o jogo. Os fatos que tem, nós imaginávamos o jogo. E tanto não me despedir do jogador que foi contratado na minha gestão, que tanto não imaginava não tê-lo, que não me despedi. Uma série de acontecimentos e acabaram tendo. O que eu posso dizer, eu acredito que ele gostaria de ter permanecido. Acredito. Eu não tenho como afirmar. Agora eu tenho convicção da conduta
ética profissional limpa, clara, do mais alto cunho moral do presidente Roberto. Isso eu tenho. Do esforço, de toda a coisa que ele tem. Eu tenho. Eu vivi o dia a dia e sei o quanto ele buscou. Tite, existe uma história que os ídolos do Corinthians saem pelas portas dos fundos. Você acha que o Guerreiro mereceria uma despedida pela importância da história do clube? Houve um contexto que eu não consigo avaliar. E aí veio uma vozinha fininha, ela foi a terceira feminina e tal, e faz assim, e a terceira pergunta que veio a respeito de uma coisa que eu pedi para não fazer, que eu já tinha esclarecido. Mas vamos lá, a terceira daí fecha. Eu não posso julgar o contexto, é muito difícil julgar pessoas na atividade profissional. Essa é a minha função. Julgar um outro contexto que eu não sei o que se passou nas reuniões com o seu empresário, com o empresário, com ele, fora dele, com outro clube, com a direção conosco, com o Edu, com o Roberto. Eu não posso fazer esse tipo de avaliação. Se eu colocar a favor de um lado, a favor de outro, eu não tenho domínio das informações e é leviano da minha parte. Agora, uma coisa eu posso afirmar: o quanto o presidente Roberto trabalhou em função da permanência dele. Isso eu posso falar, porque eu sabia o quanto ele vinha sendo reportado. Do grau alto de moral, de credibilidade, de caráter com que se conduzia a situação. Outras situações, mas não posso falar. Tá, não falemos mais dele. Quero saber se você aguarda muitas peças ainda para esse campeonato brasileiro. A gente vai trabalhando para ter peças de reposição, sim. A necessidade do clube ela também te traz, na medida que sai a possibilidade de vir, sim, nos setores meio para frente, fundamentalmente porque ali foi o setor, inclusive, que eu coloquei aqui, que agora é a montagem da equipe do meio para frente. E sistema, posições, funções e opções. Sim. Agora. Tite, boa noite. Não vou perguntar sobre o Guerreiro. Mas porque tu não tem uma voz tão... Eu não iria ser tão simpático assim. Mas a saída dele e a do próprio Everson também, as duas saídas reacenderam uma questão no Corinthians, que é a seguinte: vários jogadores que fizeram muito pelo clube acabam saindo sem o devido respeito, não por parte do clube, mas principalmente por parte de uma fatia da torcida. Você é um piloto também. Eu quero saber se você pensa nisso, se você tem esse medo, de alguma forma, de um dia sair sem o devido reconhecimento da torcida inteira. A gente não pode generalizar e julgar um fato acontecido. Não dá, eu não tenho condição de julgar. A precipitação dos fatos aconteceram. E vou dizer assim, eu acredito que muito poucas pessoas conseguem ter o devido e real julgamento da situação. Talvez duas saibam. Tem duas pessoas, talvez, que saibam. Presidente Roberto e Guerreiro. Fora isso, a conduta tida por eles dois, todas elas vão ser, talvez, será? É? Não foi? Não é? O que aconteceu? Queria? Não queria? É dinheiro? Tem 500 perguntas. Só duas para mim, sabe? Presidente e o Guerreiro. Como se conduziu? Mas você, pessoalmente, quando pensa no que já conquistou aqui dentro, tem medo de, por acaso, um dia sair com parte da torcida te criticando ou fazendo como fizeram com o Guerreiro, te hostilizando? A gente não pode generalizar a torcida com alguns pequenos ou grupos de torcedores. Em todos os times existem a verdadeira torcida que tem a paixão e o amor pelo clube e aqueles que passam do ponto. Para ser, vamos colocar assim, para ser uma palavra um pouco mais amena da coisa. Eu não consigo pegar a parte ruim da coisa e ter o estereótipo que a parte ruim da coisa é o clube. O clube são mais de 30 milhões. Entende? Só mais um, então. A gente está habituado já a dizer que no Brasil existe cultura de que técnico vive na corda bamba, que o próprio Palmeiras, uma situação assim, os jogadores do São Paulo também sempre
até uma semana atrás, sem saber se quem viria, se viria. O que influi isso para os jogadores? Quanto atrapalha essa coisa do técnico de futebol no Brasil viver na corda bamba? A primeira que eu estava fazendo a pergunta, eu me reportei quando eu era atleta. Quando eu era atleta e dava aquelas turbulências, a gente falava entre nós assim, ó, e eu falava também, eu também falava aqui, ó, se perder, o homem vai cair, vai estourar no homem. Vai estourar no homem. Mas um pouco essa cultura está fugindo, ou está modificando, pela responsabilidade que os comandos, que os diretores executivos, que os diretores, que os presidentes estão tendo, porque quando eles não fazem isso, não estoura no homem, ele não isenta da responsabilidade os atletas, os funcionários, todos aqueles que quando ganham, ganham-se juntos, e quando perdem, perdem juntos. Quando começasse a cultura um pouquinho de modificar, quando a legislação, através do sindicato, nosso, possa melhorar a legislação em relação a isso, nós podemos estar com uma melhoria, né? E aí a cultura poder ser diferente. Eu vi um comentário legal, eu não sei, gostaria de dar o crédito a ele, mas falando a respeito da chegada do Osório, aí ele fala assim, bem no final da crônica, tomara que a lei dos 3 jogos e que tempo de montagem de equipe seja dado a ele para que a gente tenha a condição de dar a ele a oportunidade de desenvolver um trabalho. Eu amplio isso. A ele, a Osório que está chegando, que faça um grande trabalho porque leva, e a todos os outros profissionais. Falando em cultura do futebol, usa-se muito o termo crise, às vezes de forma leviana, às vezes de forma correta. Então eu queria saber, para você, o que é uma crise? A partir de qual momento que você deixa de passar por um momento delicado e entra numa crise? Não sei. Juro que eu não sei. Agora? Não sei. Momento delicado agora? De crise? Olha, eu quero estar na crise com sua pontuação liderando o campeonato. Me serve. Não me serve ter saído da Libertadores. Me serve o futebol apresentado? Me serve. Esse é o desafio. Tomara, eu tenho como objetivo, daqui a pouco eu estou dando uma entrevista coletiva, discutir que a equipe se montou de novo e ela trouxe um patamar de desempenho igual teve no Campeonato Paulista e no Brasileiro, e na Libertadores. Fora os enfrentamentos. Te serve? Levando em consideração tudo que envolve os dois times, toda a expectativa que circunda o Corinthians e o Palmeiras, as expectativas criadas no começo do ano e o momento que eles vivem agora, você acha que esse é um clássico de uma crise iminente? Quem perdeu o clássico pode entrar numa crise? Eu vou dizer assim, ó, o jogo de futebol é um clássico extraordinário, é um campeonato à parte. Os enfrentamentos nossos contra São Paulo, contra Palmeiras e contra Santos, é um campeonato à parte. Para o sensacionalista, pode ser que sim. Para quem é criterioso e quem olha o futebol de uma forma um pouquinho mais ampla e não como uma caixinha só fechada, pode olhar trabalho. Depende da ótica de cada um, da escolha de cada um. Tite, boa noite. A gente acompanhou parte do treino ali, teve treino de finalizações, e a minha pergunta vai sobre alguns erros que a gente tem visto de finalizações do Campeonato Brasileiro e também de outro fundamento que é o passe. Esses erros, tanto no passe quanto em finalizações, você vê como um erro que foi criado ou gerado lá atrás de categorias de base, ou é algo que pode ser corrigido com um profissional com já 5, 10 anos de profissão? Ele é trabalhado. O passe ele é trabalhado. A tomada de decisão ela é trabalhada, não o gesto técnico. Tu proporcionar treinamento, está fazendo uma pergunta técnico-tática, por isso que eu estou entrando. Tu estabelece regras onde o atleta tem que raciocinar rápido, executar rápido, porque a velocidade do jogo ela toma uma dinâmica maior, e aí tu estabelece essas situações. Né? Em relação a finalizações, eu trouxe e coloquei para os atletas que mais do que um número de finalizações, se efetivos na finalização. O que é efetivos? Acertar o gol é fundamental.
nós melhoramos efetividade. Em outros jogos nós finalizamos 15, 17, 19, e aí um baixo índice de acerto não faz gol. Seja efetivo, acerta o gol, bote o goleiro para trabalhar. Eu falo assim, ó, incha a mão do goleiro. Vai lá, acerta o gol. Esse é o objetivo do trabalho, porque ele te dá uma efetividade maior. Né? E aí eu tenho todo um comparativo. Nós somos, em termos disciplinares, nós somos a segunda equipe mais disciplinada do campeonato. Número de finalizações, nós somos, de média, 5 menos que quem mais tem. Eu sei quem mais tem, mas eu não quero falar em termos éticos. Ela tem 5 de média a mais. Porém, nós temos efetividade. Acertar e transformar em gol, que é um dos atributos do futebol. Corrigimos, temos um número elevado de desarmes, porém, somos a segunda equipe mais disciplinada do campeonato com 4 cartões apenas. Isso aí foi passar para os atletas para ver que eles estão indo no caminho certo, que agora o técnico está reconhecendo que eles pararam com cartões também. Então se trabalha também esses fundamentos, por isso que eu estou completando. Mudando um pouquinho de assunto, queria que você falasse sobre Libertadores. Você acompanhou o jogo entre Racing e Guarani do Paraguai, o Guarani avançou, se isso de alguma forma atenua o que o Corinthians passou, ou o que você viu desse resultado desse confronto? Pergunta que me oportuniza, não quero. Seguiu, cada um tem os seus méritos, assisti todos os jogos. Não tenho direito de ficar. Eu já passei da idade de ficar justificando, dando pio, fazendo tá vendo, não faço. A única coisa que eu falo é que eu quero voltar a ter um padrão igual nós tínhamos na fase de grupo do campeonato, que foi para mim o melhor futebol apresentado dentro da Libertadores até então. A melhor campanha foi Boca. Né? E para mim, a melhor sequência de jogos importantes, eu vi o Atlético Mineiro fazer um grande jogo, eu vi o segundo tempo do Internacional muito forte, né? Vi jogos, o São Paulo contra nós, foi muito bem. E São Paulo. Tá bom, todo mundo sabe já. Tite. Teve outros grandes jogos, tá? Pessoal disse, mas não ficar. A gente sabe que o futebol dinâmico, todo mundo fala disso, mas tem hora que pega muita gente de surpresa também, né? Você imaginava passar por esse momento no Corinthians, principalmente depois daquele jogo contra o São Paulo na estreia da Libertadores? Daquele momento para agora, que as coisas aconteceram muito rapidamente, num curto espaço de tempo, uma coisa fora de campo acontecendo com a saída dos jogadores? Eu digo que a cada 6 meses, tu tem ou mais ou menos modificações. É a realidade financeira do futebol brasileiro. Inevitável. Quem consegue uma longevidade um pouquinho maior foi o Cruzeiro, e conseguiu até manter e ter. Foi o Corinthians em determinado período se manter. Foi o São Paulo em determinado momento se manter. Quem consegue estabelecer isso, consegue dar. Foi o Atlético Mineiro em determinados momentos. Foi o Internacional, outros. Quem consegue atingir esse patamar, mas é inevitável essa modificação a cada 6 meses. Ou mais ou menos. Eu sei que na coletiva lá do jogo contra o Fluminense, você não quis abordar muito o tema do Elias, até porque ainda ninguém tinha se manifestado, nem o próprio jogador, nem a parte da direção. Você deu a entender que tinha alguma coisa a mais que agora está revelado. Sim. Eu só te pergunto se no caso do Felipe, que agora coincidentemente também começaram a surgir notícias lá de fora de que ele interessa a clube italiano, se a saída dele do time titular pode ter a ver com também o fato dele poder sair e ser um desfalque, você já está prevendo isso e coloca ele na reserva? Não. Conversei com o Felipe hoje, coincidentemente. A gente absorve quando sai da equipe e humanamente a gente sente um pouco. Ele não deixou de trabalhar. E eu falei, Felipe, tu foi para o Mundial porque tu foi um cara aplicadíssimo. E outros jogadores que poderiam ter ido para o Mundial, que contribuíram tecnicamente, estavam num momento difícil, inclusive de negociação ou de conduta, e abriram vaga que fosse para o Mundial. Tu não imaginava que pudesse ir e fosse campeão. O primeiro cara que abraçou na hora do gol do Guerreiro foi quando foi do lado.
Digo, tu é um cara que tem um nível pessoal e de trabalho altíssimo. Concentra e volta. Nesse ano, quando eu assumi, ninguém imaginava, você me questionava, oi, o Felipe, oi, o Felipe, é o Felipe, é o Felipe, o Edu vai vir para jogar, vai vir jogar. Ele veio e deu sequência, e se afirmou. Quando machucou e também baixou um pouquinho, e o Edu Dracena cresceu, eu digo, vai permanecer. Digo, foi assim. Certo, Felipe? Então agora, cara, continua trabalhando e vai à luta. Retoma a tua intensidade, a tua alegria no teu trabalho, porque eu não sei se eu vou precisar amanhã, vai precisar depois, ou... Enfim, as oportunidades, elas acabam acontecendo, elas não batem na porta. E conversei com ele nesse respeito. Então não teve sim uma escolha do momento de cada um. Foi a escolha do momento do Dracena em função desses problemas que aconteceram. Titi, de novo. Desde o começo do ano, quando você fala desse padrão de futebol apresentado na Libertadores, no Campeonato Paulista, mesmo quando todo mundo colocava você para cima, você falava, calma, a gente está ainda trabalhando, ainda não está consolidado, ainda não é uma equipe formada. Então eu te pergunto, essas eliminações, a saída de Sheik, a saída do Guerreiro, esses jogadores que saem, não saem, isso retarda esse processo de consolidação da sua equipe? Boa pergunta, inteligente pergunta. O processo de construção da equipe ele é de repetir, de errar, de sentir com a dor, com a carne queimando, a carne cortando, sim. Sim. Agora nada impede também de que atletas que vêm, que estão de lá de fora, venham trabalhando forte. O Felipe foi um exemplo disso. O Romero foi um exemplo, daqui a pouco entra para dentro. O Wagner Love, agora uma melhor condição, entra para dentro, a oportunidade vai deslancha. A gente sabe que o futebol é assim. Paulinho, lembra? Então, futebol por reservas. Importante, por isso que eu digo, importante que não está na equipe que começa jogando, está sempre com essa chama acesa. Por isso que eu sou pilhado. O cara que está fora, eu vou lá, vamos, porque eu sei que daqui a pouco a oportunidade vai surgir. E o cara que persistiu e que o cara que trabalhou vai lá e dizer, agora é minha vez. Tomara que agarrem essa oportunidade, agora é minha vez. Mas em relação ao Elias, se ele não fosse para a seleção, ele seria titular? Sim. O contexto da obra que teve, eu não posso retirar um jogador de uma partida em função daquilo que eu disse a vocês, tinha um problema em uma comunicação Flamengo, direção atleta. Não foi para o trabalho? Vai, Bruno. Está trabalhando, procurando seu espaço. Nessa, tem 7 jogos de seleção brasileira, de 7 a 4 jogos, enfim, e vai estar fora. Pô, é construção da equipe. O mesmo critério, assim, um pouquinho em relação a outros, a montagem da equipe. Já que você disse que o André assistiu todos os jogos aí do Libertadores agora, principalmente esses últimos, você gostou mais do Théo Gutierrez ou do Santander? Dá para desligar esse negócio aí? Não. Fica ali ferrado. Deu? Boa noite, pessoal. Alô? Bom, Titi, nós estamos aqui questionando você em vários aspectos, mas temos que levar em conta que o Corinthians, nesse campeonato brasileiro, está indo bem. Tá? Das vitórias, um empate. Então eu pergunto para você o seguinte, dentro do elenco que você tem agora, o Wagner Love, pelo menos até o presente momento, ele não tem apresentado o futebol que a torcida espera, né? Que ele já reconheceu várias vezes que precisa melhorar. E outra coisa que eu queria te perguntar também, como é que está o emocional dos jogadores pelas eliminações e agora para esse campeonato brasileiro, com todos os problemas internos que o Corinthians tem passado. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Emocional. É um momento que nós não gostaríamos de estar passando em função de ter saído, da forma com a expectativa que nós, inclusive, criamos, né? E de receber e absorver as críticas de uma maneira normal e natural, consciente, humana,
responsável. A única, e essa eu faço questão de colocar, eu não aceito, ela é de vagabundo, como eu coloquei, ou de mercenário. Essa situação, ela não. Quer questionar de outra forma, ou faça. Poxa, tem todo o direito, e nós estamos absorvendo essa. Agora, respeitem o outro lado. Respeite o lado da conduta. E eu estou aqui, e eu estou vendo o dia a dia. E quem acompanha o dia a dia, possa também ver. Mas, aqueles não que fazem rodízio, estou falando em relação a vocês, que façam rodízio em relação, mas os que são do dia a dia, sabem do trabalho. Então, podem falar de cadeia. Quando eu era comentarista, eu pedia para o repórter do dia a dia para me municiar de informações. Quando eu não fosse. Eu buscava, qual é que foi o trabalho? Qual é que foi o período? Quantos períodos foram? Então, tem elementos de fazer essa avaliação. Essa situação só é não. Agora, ter a crítica, a expectativa, a busca, uma retomada, criou uma... Ele era o jogo. Nós queríamos também que fosse uma forma diferente, né? Tanto a Libertadores quanto o Paulista. O Paulista a gente saiu invicto tendo um grande futebol. Nós saímos da Libertadores na fase de grupos tendo um grande futebol. Depois, no mata-mata, foi abaixo. Iório Neto para o Viva Esportes, com imagens de Douglas Domingos.